Oi gente, eu sou a Ali Monteiro de Castro, este é Snowflakes, o cão fofinho. Eu sou doutoranda em Ciências Sociais pela PUC-Rio, eu pesquiso gênero e representação política e nesse canal a gente fala de várias coisas no âmbito feminino, do papel da mulher na sociedade e tudo que isso envolve. E comentamos também fatos atuais. Gostou dessa temática? Já se inscreva neste canal, já dê o seu joinha que hoje a gente vai falar de relacionamento abusivo. Gente, Snow está aqui do meu lado para não me deixar mentir. A gente tem acompanhado aí o BBB e algumas questões relacionadas a Carla Dias foram muito faladas, bombaram e a gente tem que falar sobre, não adianta. O que acontece? O comentário do Rodolfo, quando colocou a Carla no paredão, o que foi, Snow? Discorda? Snow? O comentário do Rodolfo, quando ele colocou a Carla no paredão, foi muito emblemático, quebrou a internet, todo mundo ficou comentando e chamando o Rodolfo de machista. Ele já era mal visto pela história com a Rafa Kalimann, de ter traído a Rafa Kalimann no casamento e ter sido desrespeitoso por isso. E ela também se trata de uma pessoa pública, ex-BBB, que é muito querida. Então o cantor sertanejo aí ficou em maus lençóis quando foi comentar que a Carla seria desleal, já que o Arthur não deu o anjo, a imunização pra menina que ele ficava. Se tu não sai naquele vídeo, eu vou te quebrar a pau. 2, 3, deu pro nós. Optou pelo amigo e ele, por pouquíssimos momentos, sentiu de comentar, né? Porque o que a pessoa sente lá dentro não tem como a gente dizer. Sente no íntimo dela, mas ele comentou pouquíssimas vezes da possibilidade de dar o colar do anjo, a imunidade pra namorada, ficante, pra quem tava, a mulher que estava do lado dele, e optou pelo Projota, o amigo. E o risco, assim, do Projota entrar e cair no paredão era menor do que o risco da Carla. Mas tudo poderia acontecer. E ele teve essa opção, ele teve essa ideia de realmente deixar a Carla para segundo plano e ir no Projota, porque ele é o parceiro de jogo do Arthur. Ok, nisso teve esse comentário do Rodolfo e surgiram várias questões. Depois disso tudo, rebobinando aí, a Carla foi escolhida pelo público. Ela estava sendo super criticada na casa por ser boazinha demais, aí ficou vista como sonsa e ela se sentiu super sozinha. O Arthur deixou ela de lado mais uma vez, com dificuldade de se comunicar. E ela foi escolhida pelo público para ir para o quarto secreto ter informações privilegiadas, num paredão falso, como todo mundo já sabe. Nisso, quando ela voltou, todo mundo ficou de queixo caído, assim, não é possível. Essa menina foi e abraçou o Arthur, se ajoelhou, perguntou se ele queria ser parceiro dela na vida e no jogo. E por que isso tudo aconteceu? Meu Deus, as pessoas começaram a criticar a Carla, ferrenhamente, brigar e falar mal da Carla de uma forma pesada. E eu precisei vir falar. Primeiro, alguns fatores quando a gente analisa, também quando você conversa com psicólogos, com pessoas mais relacionadas a essa área da saúde mental, claro, o gênero, ele entra aí como um fator determinante. Acaba sendo um fator determinante numa relação de opressão da sociedade, que a gente sempre comenta aqui. E isso cai nos nossos relacionamentos, invariavelmente. A gente sempre fala do machismo, da estrutura patriarcal da sociedade, como a mulher é colocada em certos ambientes. Há muito tempo atrás, o comentário de que briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Além disso, há muito tempo atrás, as mulheres, que nem é tanto tempo assim, mas as mulheres aceitavam traições numa boa e continuavam assim, porque o casamento era um problema, ele ser acabado, era uma mulher desquitada, mal vista, e todas essas questões, esses problemas sociais vêm hoje com força e caem até hoje no nosso colo quando a gente vê uma relação às vezes até mais rápida e mais simples, muito intensa, ali dentro do Big Brother. A Carla
pode estar vivendo um relacionamento abusivo por algumas razões. Primeiro, quando o Arthur vira para ela, ganhando vários votos da casa, e diz que ela quer continuar conversando e ficar ao lado de pessoas que votaram nele. Sendo que essas pessoas eram os amigos dela desde o início, que é a Camila de Lucas, o João Luiz e as outras pessoas que ali estavam naquele ambiente, rondavam ali ao redor dessa amizade dos três. Por isso fica muito complicado. Se a Carla para de falar com essas pessoas, quem ela vai ter na casa, não é mesmo? Num lugar que você precisa formar alianças, não só pela questão do jogo, do seu crescimento ali dentro, como também por conta da sua saúde mental, de você conseguir se manter ali. Jogar sozinho, inteiramente sozinho, com todo mundo desgostando de você, é muito difícil. Ficar inteiramente sozinho, a pandemia veio para mostrar, é muito difícil. Não sei se vocês se lembram, mas no Big Brother número 1, o Kleber Bambam criou e montou uma boneca chamada Maria Eugênia e ele começou a conversar com ela. Várias pessoas, outros personagens, outras pessoas que passaram pelo reality, conversavam com algum adereço da casa, com algum boneco, porque as pessoas se sentiam sozinhas e tinham essa necessidade. Ok que o Big Brother tem uma preocupação, porque sempre comentam que tem a psicóloga ali para conversar, mas, para além disso, Carla Dias realmente sofria essa pressão do Arthur, de que você não está inteiramente comigo se você ainda continua conversando com pessoas que votaram em mim. E depois ele começa a exigir uma certa prioridade para ela que ele não dá em troca para ela. Ele pensa, o meu parceiro no jogo é o Projota, eu vou beneficiar o Projota, eu vou cuidar, eu vou proteger o Projota. A Carla não. Então, essas coisas são fatores típicos de relacionamentos abusivos, em que o cara não te prioriza, ele coloca os amigos na frente e outros, tudo bem colocar os amigos na frente, dependendo da relação que for. Ninguém tá falando que você tem que priorizar o seu relacionamento na sua vida acima de qualquer outro, mas tudo é acordado e conversado. E por falar em conversa, além disso, ele também é uma pessoa super difícil de se comunicar. Ela várias vezes teve alguma dificuldade com ele no relacionamento e ela pediu o quê? Vamos conversar, me explica, por que você tá distante? Ele tomava a decisão de ficar distante, não ia comunicar com ela, oi Carla, não quero mais ficar com você, quero ficar sozinho no jogo, acho que é um jogo, gosto de você, mas é complicado, é melhor ficar cada um por si. Em momento algum ele fala isso. Então quando você tá aí na internet metendo lenha na Carla Dias, lembre-se disso. O Arthur nunca terminou com ela, ele se afastava dela. E quando ela chamava pra conversar, ele fugia. Aí ela tentava novamente, aí ele começava devagarzinho a se aproximar dela. E quando ela falava que gostava dele, ele falava que era recíproco e que ele nunca gostou de alguém assim. E o relacionamento abusivo, ele tem esse caráter. Não, chega pra lá. Ele tem esse caráter de que a pessoa te morde e assopra, a pessoa te põe de fora das coisas, te põe de fora da vida dela, te coloca como alguém inferior, que não entende tão bem do jogo, que não quer se comprometer, vai diminuindo você, ouve outras pessoas falarem mal de você e fica numa boa, não fala nada e algumas vezes até concorda e prioriza todo o outro e não prioriza você e cobra tudo isso de volta, sendo que não há uma reciprocidade. E aí quando a pessoa se afasta, não te explica, fica meio esquisito, você fica mal, e aí o cara começa a se preocupar se ele vai ficar mal na finta, se ele vai ser visto como machista, ele corre atrás de você e fala que gosta de você, sendo que ele só te maltrata, nitidamente. Mas a mulher, quando vive esse tipo de relacionamento, vale até ressaltar um parêntese, que a Lei Maria da Penha, que fala sobre violência doméstica, hoje em dia também inclui violência psicológica, abuso psicológico. Não estou dizendo que seja o caso, mas estou querendo dizer que relacionamento abusivo vai além disso tudo. Esse caso provavelmente não entraria, não se configuraria aí. Mas tudo isso, esse tipo de relacionamento que te diminui, que faz você duvidar das suas capacidades, que te afasta de família, de familiares, de amigos, desmerece eles. Tudo isso cobra de você algo que não faz por você. Tudo isso vai fazendo mal e vai gerando uma dependência. E a Carla se tornou extremamente dependente do Arthur.
Triste dizer, e quando ela foi pro quarto secreto, ela tinha a oportunidade dada pelo Brasil de desmistificar esse problema. Mas o Arthur, talvez pensando até mesmo na reação do público aqui fora e da própria Carla aqui, se queimaria, se falaria mal dele, sendo ela uma pessoa famosa, conhecida, ele começa a comentar que ele pensou na possibilidade, algumas vezes até perto do paredão, de dar imunidade para Carla. E aí ela fica super emocionada. Ele não fala mal dela quando ela sai, quase não fala. Ele escuta outras pessoas falarem, ele comenta alguma outra coisa, mas ele não se compromete. Tudo que ele falou mal pro Projota, etc, no início, que ele reclamava dela o tempo todo, e até mesmo o Projota, que é vilãozão, virava pra ele e falava, vai conversar, vai se entender. Ou toma uma ideia definitiva, desiste disso e conversa com ela. Mas ele nunca conseguia conversar. Aí por fim eu vou alertar de outra coisa. O machismo não é só prejudicial às mulheres, ele também é prejudicial aos homens. Muitos homens não conseguem falar sobre seus sentimentos, não conseguem se comunicar bem, não conseguem transmitir para a parceira aquilo que ele realmente precisa, que ele sente e o quanto ele deseja se comprometer nessa relação. Pular de cabeça e fundo ou não, manter somente algo mais superficial. Eles não conseguem fazer isso, também por uma questão do machismo estrutural. Por quê? Porque os homens aprendem que chorar é coisa de menina, de que não tem que ficar falando do que sente, ai, você tem que ser forte, você tem que ser desse jeito. Por fim, com latidos aí do Snow, eu quero deixar essa reflexão e eu vou colocar aqui embaixo alguns links de livros interessantes para a gente tratar do machismo, da estrutura da nossa sociedade, como ela ainda influencia a nossa cultura, nossa forma de agir, o social, e vamos falar mais sobre isso depois. Aguarde aí os próximos vídeos, a gente sempre traz conteúdos referentes a fatos atuais, desculpa os latidos, e vamos nessa. Um beijo, gente. E olha, na hora que vocês forem julgar a Carla por estar vivendo um relacionamento com dependência psicológica, ela não tá percebendo o quão é ruim esse relacionamento. Toda vez que ela pensa em sair, ele vai e fala que gosta dela. Toda vez que ela pensa, ela tem dúvida do comportamento dele, ela ganha um fator positivo para mostrar como é bom. Ou um amigo chega e fala, ele chorou muito quando você saiu. Então realmente fica muito difícil para ela se libertar sozinha desse relacionamento que tem sido um pouco tóxico, bem abusivo, não tem sido muito legal, tá bom? Então, a gente se fala depois. Um beijo. Tchau, tchau.